podcast Rima Teológica, um podcast cristão com doutrina e devoção. Podcast Rima Teológica, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Graça e paz, família! Aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é o podcast Rima Teológica. E estamos de volta com a série Frases Teológicas. E eu, junto com o irmão John Fidelis, do podcast TCast, da página Instagram Teologicamente. E hoje nós vamos falar a respeito de uma frase de Martinho Lutero. Já que estamos no clima da Reforma Protestante, nada mais propício do que isso. E a frase escolhida foi: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, juntamente com o Guilherme Zamba e todos os seus ouvintes. E como a nossa frase escolhida para esse episódio é: minha consciência está cativa à palavra de Deus, vamos falar um pouco a respeito da consciência. Qual o papel da consciência na vida cristã, John? Bem, primeiro a gente precisa definir o que é a consciência, né? Consciência é percepção dos fenômenos da existência, né? Ou seja, a consciência ela opõe-se à inconsciência, né? Então a consciência é a capacidade de discernir, consciência é a capacidade de ter bom senso e por aí vai. Então, para o cristão, para o crente, né, a sua consciência, a sua capacidade de discernir, a sua capacidade de ver o mundo, ela deve estar baseada sempre na palavra de Deus. Né, a gente pode ver o exemplo de Paulo em Filipenses capítulo 4, do versículo 8 e 9, quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então Paulo está falando que nós, para ter uma boa consciência, nós devemos nos apegar a tudo que é verdadeiro, a tudo que é respeitável, a tudo que é justo, né? Paulo também instruindo Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, vai dizer: este é o dever de que te encargo, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí ele vai falar depois de Mineu e Alexandre, né, aos quais ele entregou a Satanás. Então veja a importância de ter uma boa consciência, né? Veja o papel da consciência na vida cristã, e principalmente a consciência baseado na palavra de Deus. Só abrir um parênteses aqui, o Guilherme, quando Paulo ele fala lá sobre não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo, eu não me lembro a passagem aqui, se você lembrar, você pode, Filipenses, Efésios, algo do tipo, quando Paulo ele fala, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha a importância dessa, quando a gente está falando de consciência, né? Então, quando Paulo ele fala não vos embriagueis com vinho, o que o vinho representa? A perca de consciência, a perca de sentido, a perca de sobriedade. Então ele vai falar, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele representa o quê? A consciência. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais imitadores de Cristo nós seremos. Então, esse é o papel da consciência na vida cristã, de ter um discernimento, de estar com a mente ligada à palavra de Deus e
E somente ela, né? A nossa capacidade de ver o mundo, a nossa cosmovisão deve estar sempre baseada na palavra de Deus. Isso aí. E essa passagem, não vos embriagueis com vinho, está lá em Efésios capítulo 5, versículo... E a respeito da consciência, os puritanos chamavam a consciência de o testemunho interior. Não somente os puritanos, mas também João Calvino. Eu gostaria aqui de citar alguns pensamentos do Richard Sibbes, que eu peguei no livro Teologia Afetuosa, de Richard Sibbes, lançado pela editora Fiel naquela série Perfil de Homens Piedosos. E ele vai dizer bastante a respeito da consciência, do qual ele também chama de testemunho interior. Vai dizer que todos têm o seu testemunho interior. E ele vai dizer que há dois tipos de consciência, a natural e a espiritual. A primeira, que é natural, não vai permitir que o homem mude, mas somente o atormenta como uma espécie de juiz. E os homens são indesculpáveis, como nós vimos lá em Romanos. Vemos que nenhuma justificativa poderá ser dada pelos homens diante de Deus no grande dia. Então, hoje eles podem até abafar a voz da consciência, o ser humano caído. Aquilo que o apóstolo vai dizer em Romanos 1, que o homem caído ele suprime a verdade, ou seja, ele abafa a verdade pela injustiça. E o homem natural tem o seu testemunho interior, pois sabemos que Deus imprimiu a sua lei no coração dos homens, como está lá em Romanos 2, né? Pois nós fomos criados à imagem de Deus e temos noção do certo e errado. Temos um padrão moral que foi imprimido em nosso coração, de modo que por isso somos indesculpáveis. Agora, sobre a consciência espiritual, essa consciência ela tem um papel não somente na conversão, isso é obra do Espírito Santo, essa consciência, mas também na santificação, exigindo que o cristão dê atenção à sua consciência. Richard Sibbes vai falar. Nós vemos que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E com isso ele atinge a nossa consciência, ele molda a nossa consciência, é uma mudança de mente, uma metanoia. Nossa consciência, ela é virada de cabeça para baixo. Então, não somente na conversão, mas também na santificação, o Espírito Santo usa a nossa consciência, como se ele moldasse para nos santificar. E a gente sempre fala em crescer na fé, mas também tem o crescimento no arrependimento. E por que eu falo isso? O próprio Lutero, nas 95 teses, na tese número 1, ele vai dizer que a vida cristã é de contínuo arrependimento, contrário àquela ideia de penitências, que antigamente, erroneamente, eles estavam traduzindo a palavra arrependimento por penitências. E Lutero vai na tese 1 vai dizer que não, a vida cristã ela é de contínuo arrependimento. E se buscarmos ser justificados pelas obras da lei, com certeza nossa consciência vai nos acusar. Nós falamos isso um pouco a respeito no primeiro episódio, quando nós falamos sobre a frase "Nada em minhas mãos eu trago, somente em tua cruz me agarro". Os ouvintes que não ouviram, recomendo esse episódio, ficou bem legal. O primeiro episódio da série Frases Teológicas. Esse episódio que estou gravando agora com o John é o segundo episódio. E se nós buscarmos ser justificados pelas obras da lei, com certeza a nossa consciência vai nos acusar. E é aí que está o problema, pois o nosso coração, mesmo agora em Cristo, ter tido a sua chave convertida para o modo evangelho. Eu estou usando uma ilustração, como se fosse aquela chave, a resistência de energia. Quando o chuveiro, a água fica gelada, caiu a resistência, né? E você vai lá e muda a chave, né? Então, quando nós nos convertemos, a nossa mente, nosso coração é convertido para o modo evangelho. Mas muitas vezes, infelizmente, nosso coração ele volta para o modo obras, inutilmente. E com isso, a nossa mente, ela nos atormenta, a nossa consciência nos atormenta. Não somente ela, mas Satanás, o acusador, dá uma força também, nos acusando, atormentando também. Agora, quando estamos firmados no Evangelho, nós somos convencidos do pecado e nos entristecemos por ter desagradado a Deus. Isso é aquela tristeza segundo Deus que gera arrependimento, e não tristeza segundo o mundo que gera a morte, como está em 2 Coríntios 7, 9. E esse é o papel da consciência espiritual. Agora, outro trecho do livro, do Richard Sibbes, vai dizer assim, ele vai dizer: "Meu desejo sincero é que você diligentemente examine o livro de sua consciência,
Perscrute seu coração e sua vida. Todos os dias antes de dormir, separe um tempo para lembrar e meditar. Ele vai sugerir que examinamos a nossa consciência e os nossos caminhos. E isso vai nos forçar a viver pela fé todos os dias em Cristo. Quando nos dermos conta da grandeza de nossa necessidade e da provisão dele. E esse é um papel da consciência, né? Que quanto mais você cresce em maturidade espiritual, mais você enxerga a sua condição espiritual pecaminosa e o quanto você precisa de Cristo. Então, essa tristeza que vai gerar arrependimento, ela vai nos mostrar sempre a necessidade de Cristo. Vai gerar gratidão, mas não vai gerar desespero, como se tivéssemos sido abandonados por Deus por causa do nosso pecado, pois continuaremos confiando na justiça de Cristo em nosso favor. O tribunal da nossa consciência vai fazer-nos correr para Cristo, para adorá-lo, para glorificá-lo, e, ao contrário disso, estaríamos em trevas espirituais, como no caso de Lutero, antes da conversão. Ele se encontrava em trevas espirituais, quando ele buscava ser justificado pelas obras da lei, e ele percebia que ele nunca ia conseguir atingir o padrão da lei de Deus. Então, eu falei a respeito da consciência na vida do homem, de modo um pouco mais amplo, né? Mas o contexto aqui de Lutero era a consciência dele que estava cativa à palavra de Deus. O que significa, John, estar com a consciência cativa à palavra de Deus? Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Bem, só antes de explicar um pouquinho do que é a consciência cativa, eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho, né, o que estava em torno dessa frase de Lutero, né? Martinho Lutero, ele foi convocado a comparecer diante da Assembleia dos Estados, né, e de todo o Império, lá em Worms. Foi tão conhecida a Dieta de Worms. Então, assim, na presença do imperador, dos eleitores, duques, condes e todos os nobres do império ali reunidos, ele foi obrigado a responder duas questões. Primeiro, sobre os seus livros escritos, e segundo, se ele pretendia repudiar e revogar tudo o que naqueles livros estavam escritos. Mas Lutero ali, então, ele pediu, né, para que ele tivesse um tempo para pensar. Então foi dado ali, foi concedido esse tempo para ele. E já no outro dia ali, na presença dessas mesmas pessoas, Lutero, então, ele vai dar essa resposta, né? A menos que seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão clara, sou limitado pelas Escrituras que citei e por minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem mesmo farei, uma vez que não é nem seguro nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Amém. Então Lutero, diante dessa situação ali, sendo obrigado a ter que responder e sendo de alguma forma tentando ser convencido de se retratar, ele disse que a sua consciência estava cativa à palavra de Deus, né? Quando a gente olha para a teologia dos reformadores, uma das teologias dos reformadores é o somente as Escrituras, ou sola Scriptura. Então, só as Escrituras contém aquilo que é necessário para a salvação. Acima de outras autoridades e poderes terrenos, as Escrituras são suficientes para expor o que é necessário para o conhecimento do homem relativo à salvação. Então, o que significa ter a consciência cativa à palavra de Deus? É ter somente as Escrituras, a sua única fonte de teologia, a sua única fonte de conhecimento relativo à salvação. Estar com a consciência cativa à palavra de Deus significa dizer que a palavra de Deus é a autoridade primordial ou suprema da sua vida. Ou seja, ela é a fonte e base de sustentação de tudo aquilo que eu acredito, de tudo aquilo que eu creio, de tudo aquilo que eu prego, né? Então, assim, no decorrer da história da Reforma Protestante, os reformadores assim o fizeram. Quando indagados de seus ensinamentos,
né, relativo às doutrinas cristãs, eles sempre apelavam para a autoridade suprema das Escrituras. E dessa forma eram perseguidos, tidos como hereges e, quando não, martirizados. Então, estar com a consciência cativa à palavra de Deus é ter o seu pensamento voltado para as Escrituras, é ser confrontado pelas Escrituras. Como a gente falou um pouquinho antes aqui sobre o pecado, sobre a condição humana, é eu olhar para aquilo que as Escrituras diz, daquilo que eu era, daquilo que eu sou e daquilo que eu me tornei em Cristo Jesus. É encontrar nas Escrituras a autoridade central para tudo aquilo que eu devo crer, para tudo aquilo que eu devo acreditar. Então, a nossa consciência cativa à palavra de Deus é não se render às vãs filosofias desse mundo, às falsas ideologias, às falsas filosofias, os vãs ensinamentos desse mundo, né? As obras desse mundo. Estar com a consciência cativa à palavra de Deus é ser orientado primordialmente pela palavra de Deus, é ser orientado por tudo aquilo que as Escrituras dizem, né? E somente por elas. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Isso aí, cara. E a palavra de Deus é as Escrituras Sagradas. Deus se revelou a nós por meio dela. Homens escolhidos por Deus escreveram por inspiração divina a sua palavra, de modo que ela é suficiente, além de considerarmos inerrante. Por exemplo, o apóstolo João, ele foi escolhido por Deus, pelo Criador do universo, e inspirado por Deus, e reconhecido pela igreja como uma autoridade que recebeu essa autoridade do próprio Deus, assim como os demais profetas e apóstolos. Deus utilizou o intelecto desses homens, as características peculiares de cada um, de modo que não foi algo tipo psicografado que eles escreveram, né? Mas o que eles escreveram recebeu o sopro divino, de modo que é palavra de Deus. E a palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso parâmetro. Por causa disso, é através dela que o evangelho se revela e que foi anunciado a nós. Hoje muita gente fica falando de Jesus, mas é o Jesus das Escrituras? Muitos criam Jesus conforme a sua imagem, conforme o desejo do seu coração. Um Jesus falso, um falso evangelho, um falso Cristo. Será que é o Jesus das Escrituras que muitos estão aí pregando? E é através da palavra que conhecemos a vontade de Deus, a doutrina dos apóstolos, a mensagem de Deus edificante. Toda a Escritura é inspirada por Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E recebemos através da palavra consolo, esperança, instrução, advertências contra os perigos dos nossos inimigos, do nosso coração e das falsas doutrinas. Por isso que Lutero disse que não iria se retratar, a não ser que fosse convencido pelas Escrituras, e não pelo Papa e pelos concílios que vivem se contradizendo. De modo que, se ele fosse contra a sua consciência, ele estaria indo contra a palavra, pois a sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Ou seja, estava debaixo da autoridade da palavra de Deus, a sua consciência. E ir contra a palavra de Deus, sabemos, né, irmão, que é ir contra o próprio Deus. Meu irmão, e vale lembrar que naquele período, né, o clero, né, e toda a parte religiosa, toda a teologia católica era apoiada naquilo que o Papa dizia, na tradição, né, então não era apoiado nas Escrituras. Então, quando Lutero ele fala, a minha consciência está cativa à palavra de Deus, é exatamente isso que você disse. Trazendo numa linguagem do dia de hoje, eu não quero saber o que o Papa está dizendo, eu não quero saber o que a tradição está dizendo, eu não quero saber o que os pais da igreja estão dizendo, eu quero saber o que a palavra de Deus está dizendo. E é nessa autoridade que eu vou me afirmar. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Podemos assim dizer que aquilo que nós chamamos de reforma protestante foi um avivamento de Deus sobre a igreja de Cristo. Deus é o supremo reformador. Assim como ele fez no passado muitíssimas vezes, avivando o seu povo e sempre por meio da sua palavra, um exemplo nítido foi a reforma espiritual no período de
Esdras e Neemias, no período da reforma dos muros de Jerusalém, quando o povo voltou do cativeiro, Deus ergueu o seu povo espiritualmente, não somente os muros de Jerusalém, Deus reergueu, mas também o seu povo espiritualmente, trazendo de volta a sua palavra escrita, que tinha se perdido, e se perdido por ter sido negligenciada. O texto que vai falar a respeito quando a palavra foi pregada novamente para o povo se encontra lá em Neemias, capítulo 8. E nós vemos lá Esdras pregando expositivamente para o povo, explicando o sentido da passagem, e o povo se quebrantou diante de Deus, toda a congregação. E Esdras falou assim: meus irmãos, o povo começou a rasgar as vestes diante da palavra. Ele disse assim: meus irmãos, esse é um motivo de grande alegria, então vamos festejar, pois a palavra de Deus voltou para o seu povo. E quando o povo de Deus negligencia a sua palavra, acontece aquilo que está escrito em Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. E vai dizer depois: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então, qual o modo do povo não perecer? Através da palavra de Deus, que dizemos que é a nossa regra de fé e prática, de modo que o povo é santificado através da palavra, que é a palavra da verdade. Jesus, em sua oração sacerdotal, que se encontra lá em João, capítulo 17, vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Nós não devemos olhar para os reformadores como se eles fossem nossos salvadores, os salvadores da igreja. Esse papel pertence exclusivamente a Deus. Os reformadores foram homens usados por Deus como instrumentos nas mãos do Supremo Reformador. E para encerrarmos, eu gostaria de ler o versículo que está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é isso aí, meus irmãos. Esse foi mais um episódio da série Frases Teológicas. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. E a sua, John? Minha consciência sempre estará cativa à palavra de Deus, graças à sua misericórdia. E obrigado, John, por participar em mais um episódio. É um prazer te receber e foi bem legal essa nossa conversa. Espero que possa servir para edificação, e estamos completando 502 anos da Reforma Protestante. É bom a gente sempre estar lembrando disso, pois faz parte da nossa história, é um avivamento da parte de Deus. Mas o lema da Igreja Reformada é: Igreja Reformada sempre se reformando. Então, nós vemos que por diversos períodos a igreja, ela insiste em se afastar da palavra de Deus. E que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis como baluartes da verdade, como remanescentes, e que toda a glória seja dada a Deus. Por isso, porque é pela misericórdia de Deus que nós estamos em pé e respirando nesse momento. Amém, irmãos? E eu gostaria de deixar alguns recados. Se você quiser ouvir o podcast Rima Teológica, você pode ouvir através do Spotify, você pode ouvir através de outros agregadores de podcast, como o Castbox, que são aplicativos onde você vai encontrar diversos podcasts para ouvir, né? E você vai poder ouvir também pelo YouTube, mas eu aconselho a ouvir pelo Spotify, porque pelo Spotify você, além de poder ouvir online, você pode baixar o episódio para ouvir offline, direto no aplicativo, quando você estiver sem internet, né? Então, a melhor ferramenta que eu vou te indicar para ouvir os podcasts é o Spotify. E gostaria de avisar também que a partir da semana que vem estarei voltando com a série sobre O Peregrino, obra literária de John Bunyan.
que por muito tempo foi o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia Sagrada. É uma série onde estaremos meditando na história do Peregrino. Lancei 2 episódios introdutórios. O primeiro episódio introdutório foi a respeito do autor, quem foi John Bunyan, e o segundo episódio introdutório falei um pouco a respeito da obra literária do Peregrino, a sua influência na história, um breve panorama. Então, se você não ouviu, eu aconselho que você ouça esses 2 episódios introdutórios para que você entre na meditação propriamente dita, que você já tenha um certo conhecimento do contexto em que a obra foi escrita. Eu gostaria de avisar também que no mês de novembro uma nova música será lançada, chamada Nova Afeição. Música essa produzida pelo meu irmão Marcelo Pernet. E se você quiser conhecer o meu trabalho na música, que é um hip hop cristão, também tem no Spotify. Você procura lá por Guilherme Zamba, ok? E é isso aí, meus irmãos. Esse foi mais um episódio. Agradeço pela paciência de vocês. E vamos continuar com esta série, Frases Teológicas. E aceitamos também sugestões de frases. Você pode enviar essa sugestão no e-mail, rimateologica@gmail.com. Então é isso, meus irmãos. Vamos que vamos. Forte abraço e tamo junto. Paz. Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Cara Vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. A grande questão é: como o pecador pode ser achado justo diante de Deus? No que você se apoia? Em meras muletas, sobre areia movediça? Em quem você deposita sua fé? Será que suas obras te trarão justiça? Não. Nem Maria, nem um papa, o padre podem te socorrer. Nenhum pastor, nenhuma igreja, você está perdido, pra onde irá correr? Corro para o único caminho que é Cristo. Com sua perfeita justiça eu me visto. Desisto da minha própria justiça, pois ela pra Deus não passa de carniça. A lista dos meus pecados é extensa, não há como declarar inocência. Boas obras não apagam a mancha do pecado. Se não fosse Jesus Cristo eu seria condenado. No meu lugar ele foi sentenciado, ele é o meu substituto no banco dos réus. Pra pagar o meu pecado seu sangue foi derramado. Fui perdoado, fui aceito no céu. Pela graça de Deus, favor imerecido, que me chamou, me encontrou quando estava perdido. Ele viveu, morreu e ressuscitou, foi assim, para a glória do Pai e por amor a mim, a nós. Por isso, meu povo, eu digo: nosso Senhor Jesus Cristo, vindo à terra por nós, ao sofrer e morrer, já pagou nossa salvação para sempre. Amém. Nenhuma indulgência, nenhuma porcaria ungida poderá trazer o favor de Deus pra sua vida. Nada além do sangue de Jesus será capaz de te purificar e te trazer a paz. Entre nós e Deus só há um mediador, aquele que sofreu e morreu por amor, sendo o meu justificador. De maneira que eu sou simultaneamente justo e pecador. Jesus ressuscitou, venceu a morte. Ele é todo poderoso, ele é o meu castelo forte. A justiça de Cristo nos é dada por pura graça, e nós somente a recebemos mediante a fé. Assim que é, justificação é mais do que perdão. Recebi misericórdia, mas também recebi aceitação. Fui declarado justificado, pois depositei minha fé no Cristo crucificado. Eu confio na obra do meu Redentor,
Creio que Jesus Cristo é suficiente. Não quero nada diferente, assim que é. Proclamo a justificação pela fé. Eu confio na obra do meu Redentor. Creio que Jesus Cristo é suficiente. Não quero nada diferente, assim que é. Justificação pela fé. A reforma protestante foi um avivamento da parte de Deus para o povo, um renovo, um retorno. As escrituras sagradas, do qual a igreja deverá seguir. Área de uma nova reforma, a igreja precisa. São tantas heresias nocivas que 95 teses seria insuficiente para tantas doutrinas de demônios. Atualmente neopentecostalismo, templo de Salomão, teologia da prosperidade, profeta charlatão, tijolinho, caneta, vassoura ungida, indulgência, gospel, a unção é vendida. Pregam outro evangelho, outro Cristo. Na moral, igreja cristã não é isso. O nome disso é seita do inferno, que traz para os seus seguidores um prejuízo eterno. A não ser que eu seja convencido pelas escrituras e não pelo Papa ou Concílio, que estão se contradizendo. A não ser que eu me convença de que eu estou errado, eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e também podem crer, não vou renegar. Aqui estou, e assim será. Que Deus me ajude.